Meu nome é Adriano Moraes, sou especialista em saúde mental e nesse vídeo vou mostrar a mudança na formação estrutural que gera, a homossexualidade. A homossexualidade, a gente pode ver ela através das estruturas, na formação das estruturas, quando ocorre a mudança da produção do mais de gozar. O mais de gozar, que é produzido no discurso, na estrutura psíquica do matema do mestre, vai em direção ao significante mestre, seria aos pais, o gozo do filho está em repetir o modelo dos pais. Mas, quando a criança recebe a estrutura, o mais gozado da estrutura psíquica do matema capitalista real, que é uma estrutura psíquica que produz mudança, naturalmente vai ocorrer essa transformação, E seria, se fosse no tempo real que ele recebesse, que ele montasse essa estrutura por ele mesmo, seria uma estrutura de mudança social. Mas como ele recebe essa estrutura psíquica na formação, na passagem de 3 anos e 8 meses a 5 anos, a criança vai produzir um simbólico, esse mais de gozar simbólico, em contradizer, em contrariar e opositar o pai. E como que ocorre isso? Porque a produção do discurso, a produção do mais de gozar da estrutura psíquica do matema capitalista, ela vai em direção ao sujeito barrado, ao ego, e não ao significante mestre que ocorre no discurso do matema do mestre. Vamos ver como se dá a formação da estrutura psíquica do matema capitalista real, para a gente entender por que ocorre na criança essa oposição, ou vai aparecer mais velha essa oposição ao modelo paterno. Vamos ver como se forma a estrutura psíquica do matema capitalista real, para a gente entender o porquê dessa oposição ao modelo de criação, ao modelo sexual da mãe e do pai. O modus operandi da estrutura psíquica capitalista do tempo real ou do real tem a seguinte formação. O sujeito barrado, o agente começa aí, em vez de começar todas as estruturas, começa formando pela verdade, que seria no caso aí, começaria pelo significante mestre. Mas como podemos ver na formação aí do slide, nós vamos ver que o sujeito barrado, o agente, ele vai ao significante mestre, a verdade, que vai em direção, formando o campo do eu, que vai em direção ao S2, o modelo, e produz o mais de gozar, que vai em direção ao sujeito barrado, ao ego, como as setas indicam. Esse discurso é um discurso livre, é um discurso que não há barra, que como a seta vem de cima para baixo, ela libera, formando uma fita de Moebius, o que é correr livre. Essa estrutura corre livre. Além de correr livre, ela corre em direção contrária. Todas as outras estruturas psíquicas são formadas de giro de 1/4, em sentido horário. Essa estrutura psíquica, que é a estrutura psíquica do matema capitalista real, ela gira ao contrário e gira livre. Ela produz uma força muito grande, ela é muito potente porque gira livre, ela corre solta, então produz alta velocidade, seria muito potente. E também ela corre em direção contrária. Quando a criança, na formação do simbólico, das estruturas psíquicas do simbólico de 3 anos e 8 meses a 5 anos de idade, recebe o mais de gozar por parte dos pais, esse mais de gozar da estrutura psíquica do matema capitalista real, naturalmente ela vai se opositar não só na questão da sexualidade, mas em outras áreas, em questão de cultura, de formação, e a gente vai ver esse mais gozado da criança está em opositar com a cultura. O mais de gozar que a criança necessita na passagem do imaginário para o simbólico, onde ela vai formar as estruturas do simbólico, é o mais de gozar da estrutura psíquica do matema do mestre. Essa estrutura psíquica do matema do mestre tem a seguinte formação. O sujeito barrado ocupa o lugar da verdade,
que tem a seta ainda em direção ao agente, o significante mestre, que vai ao produto e produz o mais de gozar. Esse mais de gozar vai ao significante mestre, né? E também o sujeito barrado, que ocupa o lugar da verdade, vai ao modelo, esse S2, esse modelo produzido pelo S1, né? E produz esse mais de gozar que vai em direção ao significante mestre. Essa é a formação que a criança precisa, esse é o discurso que a criança precisa escutar por parte dos pais, isso é a lei, né, que precisa aparecer nessa passagem da formação do simbólico, para a criança saber ocupar o lugar que ela ocupa e formar essa estrutura simbólica, né, simbolizar as coisas, pai, mãe, e formando a sua estrutura psíquica. Vamos ver como é que isso funciona de uma forma na cabeça da criança, né? Ela ocupando esse lugar, né, de verdade, né? Ela é a verdade, ela é o ego, né? O sujeito barrado ocupa o lugar da verdade, o ego. O ego dos pais é a criança, né? O ego de um pai é a criança, né? O filho dele. Então, quando o filho é bem educado, naturalmente o pai tem orgulho dele, aquela coisa que gera esse mais de gozar. Então, o filho ocupa esse lugar de gozo do pai, né? E vai ao modelo do pai, representa copiar o pai, né? Aquele pai que para ele é o tudo, é o super-homem, a mãe é a Mulher Maravilha, né? E produz esse gozo, né? Esse gozo, esse mais de gozar para os pais, quando ele está a repetir esse modelo paterno. E os pais, naturalmente, vai dar a esse filho, né, esse gozo que ele produz, ele vai retribuir, né, esse gozo. Então, nós temos o S2, que é a repetição do S1, né, o significante mestre é o que produz esse S2, né, que é a repetição do S1, o S2, é o modelo que o filho copia, produzindo esse mais de gozar, que vai aos pais. Mais de gozar, né, que vai ao significante mestre, que o filho tem acesso. A criança de 3 anos e 8 meses a 5 anos na formação das estruturas psíquicas do simbólico, ao receber o mais de gozar por parte dos pais, esse mais de gozar capitalista real, né, da estrutura, produzido pela estrutura psíquica do matema capitalista real, naturalmente isso é passado pelo discurso, né, pela forma de agir, de falar dos pais, naturalmente essa criança não vai querer, né, produzir ou repetir essa produção, porque o gozo vai para a pessoa. É o discurso do pai, o gozo vai para ele. E o pai tem decidido o discurso que o gozo vai para ele, o filho repete, né, essa mesma formação, esse mesmo modelo de gozo, onde o gozo vai para o filho. Só que é uma estrutura que a criança deveria formar já na fase de adolescência. E quando esse discurso aparece para a criança na formação das estruturas do simbólico, naturalmente ela vai criar essa oposição. Por quê? É um discurso de transformação, né? De mudança. Então a criança vai mudar o modelo dos pais, ela vai produzir um modelo opositor ao modelo paterno, modelo de gozo, opositor ao modelo de gozo dos pais. E essa questão é porque o mais de gozar que a criança precisava nessa passagem é o mais de gozar produzido pelo discurso do mestre, né? Mas como hoje, né, a gente vê muito isso, esse discurso capitalista real, né, dominando e predominando nas pessoas, né? Você vai escutar uma pessoa conversar, uma pessoa que tem filho, e logo vai falar que custou isso, quanto custou, o trabalho que teve para ele conseguir isso e tal. E todo esse discurso repetido várias vezes e produzindo isso, e reproduzindo isso, vai reproduzindo a criança naturalmente, né? Ou a estrutura de também querer o seu gozo, de um gozo que vá para ele, e não um gozo que vá para o significante mestre, um gozo que vá para o próprio ego. Então, os próprios pais passam o discurso, né, esse discurso capitalista real de transformação para os filhos, e naturalmente esses filhos vão querer ter o mesmo discurso. Esse discurso onde produz mais de gozar, que vai ao sujeito barrado, ao ego. Como podemos ver, a homossexualidade parte desse discurso, né? Do discurso capitalista, onde é capitalista real, que tem a seguinte formação: o sujeito barrado, que é o agente, vai ao significante mestre, a verdade, né? Formando o campo do eu, que vai ao saber, ao modelo, né? O produto, e produz o mais de gozar. Esse mais de gozar retorna ao ego.
ou a própria pessoa, formando a sua forma de ser, o seu jeito de ser. É essa produção, né, essa produção do discurso capitalista real que vai em direção ao ego, que nós vamos ter aí a produção da homossexualidade, que no caso aí é a questão da oposição, ou seja, da transformação desse modelo paterno, modelo papai e mamãe, que é o modelo do discurso do mestre. Né? O discurso que gera essa repetição é o discurso do mestre, que repete o modelo paterno e materno. O discurso capitalista, o gozo é o discurso do capitalista, né, real, que é o discurso da estrutura psíquica do matema capitalista real, produz o mais de gozar na oposição, na transformação, né, do modelo paterno e materno. É você que assistiu esse vídeo, que gosta desse assunto, né, faça o seu comentário, inscreva-se no nosso canal, deixe o seu like aí no nosso vídeo, para estar acompanhando os próximos vídeos.